Alô? Boa noite às pessoas que acompanham a sessão aqui ainda do plenário da Câmara, das suas residências por meio TV Câmara, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a imprensa, muito boa noite, senhor presidente. Primeiro eu queria mandar um abraço especial a 3 amigos muito queridos que estão aqui no plenário, ao Jonathan, ao Ramachotti, não sei se ele se encontra aí, e ao Léo, que está aqui acompanhando com a sua família a aprovação do projeto do vereador Bertinho. Queria mandar um abraço a essas 3 pessoas que se fazem presente aqui, abrilhantando a nossa sessão, viu, Léo? Você, é uma satisfação te receber assim, aqui na Câmara. Senhores vereadores, hoje nós tivemos uma sessão, como tantas outras, que bastante polêmica, por conta do projeto do vereador Maurílio, que trata do bem-estar animal. Eu confesso que quando eu vejo manifestações do tipo que nós assistimos aqui hoje, eu fico sempre muito em dúvida, quando se trata de bem-estar animal, eu fico muito em dúvida em definir se quando se trata de animal racional e irracional, qual que é um, qual que é outro, são os quadrúpedes ou são os bípedes, né? Porque muitas vezes o comportamento de alguns animais, chamados animais racionais, o comportamento é pior que animais irracionais, né? E outro dia, o jornal A Cidade, se não me falha a memória, a matéria da jornalista Moniz, ela tratou muito da situação que nós vivemos hoje, da intolerância, né, em relação à diferença, a intolerância das pessoas, um em relação ao outro, simplesmente por discordar, né? Eu acho que a nossa sociedade é uma sociedade plural e ela comporta diversas opiniões, diversas visões diferentes de mundo. E nessa questão da causa animal, que envolve também a realização de rodeios, não é diferente. Você vai ter pessoas que defendem a realização do rodeio, pessoas que não defendem a realização do rodeio, por se tratar de uma atividade, eu não sei se podemos chamar esportiva, que traz algum sofrimento animal. Eu acho que isso é um debate que a sociedade tem feito ao longo dos anos, e eu acho que nós vivemos num momento onde a civilização tem que avançar cada vez mais. Porque aqueles que defendem o rodeio, e eu respeito aquelas pessoas que defendem o rodeio, eles justificam que a população precisa ter lazer, precisa ter coisas para poder se divertir. Óbvio que eu poderia aqui, como defensor da causa animal, dizer que lazer é esse, né? Que nós temos prazer em ver o sofrimento dos animais. Queria lembrar que no passado, vereador Rodrigo, na época da Roma Antiga, nós tínhamos os coliseus onde se colocavam lá cristãos para serem comidos por leões, e as pessoas achavam isso um deleite, um prazer, né? Era naquela ocasião, não tinha o rodeio, né? Tinha o sacrifício dos cristãos. Você colocava lá cristãos na arena, no coliseu, e os romanos gritavam, se apraziam com aquele sofrimento do judeu, do cristão morrendo na boca do leão. Então veja como o ser humano, ele vai avançando. Naquele momento sacrificava-se humanos. Em algum momento da história, era prazeroso, na época, na comunidade indígena, comer-se humanos, praticar a antropofagia. Um pouco mais recente, no período da escravidão, a Casa Grande, ela se satisfazia ao ver um negro ser espancado no tronco, né? Então, hoje em dia, questiona-se se este prazer com o sofrimento do animal, se é válido ou se não é válido. Veja que a humanidade ela vai caminhando por um processo civilizatório. Nada contra aquelas pessoas que têm uma mentalidade da Idade Média, que gosta de ver prazer no sofrimento de qualquer ser, seja ele de animal racional ou irracional. Eu sou daqueles que pensam que a gente tem que avançar do ponto de vista da civilização humana e, inclusive, entender que o nosso meio ambiente, o nosso ecossistema, ele tem que trabalhar harmonicamente e respeitando todos os seres vivos existentes na natureza, sejam animais racionais ou irracionais, sejam os vegetais. Então, isso que aponta para uma nova visão moderna do entendimento da civilização humana e da modernidade. Nós não podemos ter prazer com o sofrimento, seja ele de qualquer espécie, de qualquer natureza, de qualquer ser vivo, seja animal, seja vegetal. Então, isso caminha a humanidade, é um processo. Então, quando eu vejo aqui manifestação de pessoas intolerantes que sequer têm a capacidade de ouvir o argumento daqueles que são contra, eu fico, mais uma vez, pensando
nessa categorização de animal racional ou irracional. Muitas vezes eu tenho dificuldade de entender quem é o irracional, se é o quadrúpede ou se é o bípede. Porque muitas vezes o comportamento dos dois se confundem e se misturam. Eu acho que mais do que nunca nós estamos vivendo um momento onde a tolerância tem que prevalecer. Não é porque eu penso diferente, eu estava tentando inclusive argumentar com alguns manifestantes da plateia, não é porque eu penso diferente que a minha visão é certa, do outro é errado. São visões de mundos diferentes que têm que conviver. Obviamente que uma votação não é o fim do mundo. Ganha-se uma votação, perde-se uma votação. Agora, o que me choca às vezes é esse tipo de comportamento de intolerância, de não querer ouvir o que o outro tem para falar. Tá certo? O debate no parlamento é isso, é a divergência das opiniões. O que compete a nós é votar favorável ao projeto ou contra. E aqueles que se julgam convencidos que tem que votar favorável, votam favorável. Aqueles que se julgam que tem que votar contra, votam contra. Não por isso eu posso dizer que eu estou com a verdade e o outro não está com a verdade. São debates que são feitos na opinião pública e volto a dizer, ao longo do processo civilizatório, a humanidade foi modificando os seus prazeres, os seus costumes, as suas maneiras de entender o mundo. Eu espero estar vivo, inclusive, no momento em que a humanidade entender que não dá para ter prazer presenciando o sofrimento de um ser vivo, seja ele de um animal irracional. Assim como eu achava um absurdo os romanos sacrificar judeus, eu também acho um absurdo você sacrificar animal em prol do seu prazer. Assim como, agora para concluir mesmo, eu acho difícil e acho absurdo as pessoas que se aprazem por ver pessoas se degladiando numa luta, por exemplo, de UFC, um arrancando sangue da cara do outro, do nariz do outro. Tem gente que vai ao delírio quando vê um cara lá esbofeteando e martelando a cabeça do outro, arrancando sangue. Nessas oportunidades, volto a dizer que eu fico muito em dúvida quando a gente trata da categorização de animais racionais e irracionais, qual dos dois é racional neste caso. Muito obrigado, senhores.